17 de maio de 1990. Fica até o final desse vídeo para você saber por que essa data é muito importante. Eu sou JP Crestani, nesse canal você tem conteúdo de qualidade para te ajudar a conquistar a autoconfiança, para você sair definitivamente do armário e parar de sofrer com a sua sexualidade. Hoje a gente vai conversar sobre a cura gay. Será que existe? Será que é possível você tomar um remédio e se livrar da sua homossexualidade? Será que é possível fazer algum tipo de tratamento, seja ele medicamentoso, terapêutico, espiritual, exorcismo, para tirar o gay que existe dentro de você? O que você acha? Você já teve alguma experiência em que você tentou parar de gostar de homens? Você tentou, através da sua força de vontade, da sua espiritualidade, dos seus processos terapêuticos de desenvolvimento, de deixar esses desejos de lado? Como foi essa sua experiência? Deixa o seu comentário para mim aqui, que eu quero muito conhecer a tua história, se ela foi parecida ou não com a minha, e se você teve sucesso com esse desejo de realmente deixar de ser gay. Quando é que começou esse assunto sobre cura gay? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é que embasa o pensamento dessas pessoas que desejam a cura gay e quem são essas pessoas que desejam curar os gays. Primeira coisa que é muito importante nós conversarmos: existe muita dor e muito sofrimento quando se fala em ser homossexual. Um homem ou uma mulher homossexual, e aí a gente vai falar, vai estar englobando também os transexuais, bissexuais, assexuais e todas as pessoas que têm uma sexualidade diferente daquilo que é considerado padrão ou normal pela sociedade, principalmente pela sociedade conservadora. Essas pessoas têm muito sofrimento. Como nós não somos ensinados, como nós não somos acolhidos, há uma forma muito simples de tentar parar de sofrer é deixar de ser gay. É muito mais fácil para a grande maioria de nós pensar que dá para deixar de ser gay, que dá para parar, que dá para converter, como é a palavra utilizada por as pessoas que tentam fazer a cura gay, converter a homossexualidade em heterossexualidade. Seria uma saída muito fácil, seria uma saída muito agradável para muitas pessoas, se fosse possível, simplesmente tomar um remédio e deixar de ser gay. Essa tem sido a escolha de poucas pessoas que são religiosas, principalmente, ou então que elas não aceitam a sua condição homossexual e tentam, através de alguns tipos de recursos, curar a sua homossexualidade. Hoje a gente vai conversar sobre isso e entender, é realmente possível a cura gay? Se ela é possível, por que a grande maioria dos gays não alcançam esse objetivo? Por que eu não consegui esse objetivo? Se você quer saber um pouquinho dessa história e entender mais sobre a data 17 de maio de 1990, fica aqui comigo até o final. Vamos conversar sobre isso. Não sei se você se lembra, se você estava antenado no cenário político nesse período, mas no ano de 2011, quando eu estava me divorciando, olha que coincidência, houve um projeto de lei que foi colocado em pauta pelo pastor e deputado João Campos de Araújo, do PSDB de Goiás. Esse é o Decreto Legislativo Brasileiro, número 243 de 2011. O que esse projeto queria? Qual era o objetivo desse projeto? Ele queria revogar, ele queria desconsiderar, descaracterizar a resolução do Conselho Federal de Psicologia, o CFP, a resolução 1/99. Essa resolução decretava ou ela afirmava que os psicólogos, os profissionais filiados ao Conselho de Psicologia não deveriam, esse conselho proibiu a prática de qualquer tipo de terapia pelos psicólogos que fizesse aquilo que eles chamam de conversão de homossexuais para heterossexuais. Qualquer tipo de terapia conversiva que tivesse o objetivo de curar a homossexualidade estava proibida pelo CFP. Essa ala evangélica, essa ala muito religiosa e principalmente fundamentalista e conservadora, não aceitou
isso do Conselho Federal de Psicologia e, através desse deputado, eles apresentaram esse projeto de lei. O projeto de lei ficou ali andando, não sei muito como é que funciona isso na Câmara dos Deputados, não é meu interesse saber, mas em 2013, um deputado que ficou bem famoso na época, o senhor Marco Feliciano, que também é pastor evangélico, não sei se ele é deputado agora, nessas eleições, se ele foi reeleito, porém, naquela época, ele era o presidente do conselho, da comissão, da parte lá dentro da Câmara dos Deputados, da Comissão de Direitos Humanos e das Minorias. Olha que interessante, um pastor evangélico é presidente da Câmara dos Direitos Humanos e das Minorias. E esse pastor apresentou então à Câmara dos Deputados, mediante essa comissão, esse projeto do pastor João Campos de Araújo, deputado também, para que fosse feita a aprovação. O que aconteceu nessa comissão? Eles aceitaram esse projeto e levaram então para a votação na Câmara dos Deputados. Na época, houve muita discussão a esse respeito. Teve até um deputado chamado João Willis, que é homossexual, foi ex-BBB. Esse cara lá defendeu os nossos direitos. Teve várias outras pessoas que também vieram a interferir isso. E, após calorosos debates, esse projeto foi tirado de tramitação no dia 2 de julho de 2013, pelo então presidente da Câmara Henrique Alves. O que isso tem a ver com você? Meu amigo, minha amiga, se você não está sendo obrigado a passar por algum tipo de terapia ou tratamento para curar a sua homossexualidade, é graças a esse acontecimento histórico que aconteceu conosco. Eu não tive essa sorte. Antes que isso acontecesse, lá pelo ano de 2002 a 2004, mais ou menos, de 2001 a 2004, eu passei por um processo de cura gay através da religião. E eu quero compartilhar com você essa história para que você julgue se isso faz sentido ou não na tua história de vida. Se você ainda não conhece a minha história, tem um primeiro vídeo desse canal que conta a minha história. É só você procurar ali, não vou ficar falando sobre isso novamente, desde o princípio, quando o homem foi criado. Quero contar apenas essa fase da minha história. Mais ou menos com 17 anos, eu estava namorando uma menina, com a qual eu me casei depois. E eu deixo claro aqui nessa história que eu não estou falando contra, eu não estou denegrindo o que foi feito, a forma como foi feito, eu não estou dizendo que essas pessoas tinham má intenção. Cada um de nós, inclusive eu, estava fazendo o melhor que podia naquele momento. É por isso que eu quero que você julgue ao final qual é a sua impressão a respeito dessa história. Então, lá no ano 2000, eu estava namorando essa menina, a gente teve uma dificuldade no relacionamento, e a mãe dela, que era uma líder na igreja, veio perguntar para mim o que estava acontecendo, por que eu estava fazendo a filha dela sofrer. Então, no meu desespero de não ter ninguém com quem conversar a respeito dessa minha sexualidade, eu cheguei para ela e disse: fulana de tal, eu sinto que eu tenho tendências homossexuais. Eu já estava chorando, lógico, e com 17 anos eu já tinha tido algumas experiências, eu já sabia dentro do meu coração que eu era, dentro do meu coração, no meu corpo, na cabeça, que eu era gay, mas eu tinha muita dificuldade de aceitar isso por causa do meu contexto cristão, do meu contexto religioso. Lembrando aqui que eu não estou falando mal de nenhuma religião, não estou criticando nenhuma religião, estou contando a minha experiência. Essa pessoa, com muito amor que ela tinha por mim, e eu não estou sendo sarcástico, ela me ajudou da maneira que ela tinha, com os recursos que ela podia, que ela tinha, a encontrar um caminho para lidar com isso. Naquela época, pela simples leitura da Bíblia, a gente entendia que a homossexualidade era pecado, que Deus não gostava, que Deus mandaria para o inferno. Então, a gente começou a buscar um caminho de saída dessa homossexualidade. Até que, mais ou menos em 2001, entrou um cidadão que eu não conheci pessoalmente, eu não sei o nome, eu não sei quem é, e se correspondia comigo através de cartas. Esse cidadão supostamente teria ajudado mais 16 jovens antes de mim a se libertarem da homossexualidade. Então eu comecei um curso EAD de cura gay. Um curso por correspondência. Não foi um curso, tá, gente? Foi, entre aspas, sarcástico. Esse senhor, esse homem, se propôs a me ajudar. Naquela época, para mim, poder conversar com outro cara que passava por situações parecidas com a minha,
foi muito importante para mim. Só que a ajuda que ele me ofereceu não era uma ajuda acolhedora, era uma ajuda, embora ele não fosse mal, ele não fosse violento nem nada, ele era compreensivo, mas todo o conteúdo dessa ajuda que ele prestou, através também dessa minha ex-sogra, era de tratar essa homossexualidade e era considerado como uma doença. O tempo inteiro nas nossas correspondências se falava em cura, 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 cura. Quando você encontrar a cura, a partir do momento que você for curado, quando você for curado vai acontecer isso, para que você seja curado você tem que fazer aquilo. Então teve uma série de situações em que eu tive comportamentos, coisas para fazer, ele falava sobre gatilhos, o que engatilhava o desejo. Essa terapia toda foi muito boa para mim, para me ajudar a tomar um pouco mais de independência da minha mãe, a melhorar o meu relacionamento com as pessoas, a aprender a me posicionar como ser humano, como indivíduo, a impor um pouco mais a minha vontade, porque eu era muito maleável, eu tinha muita dificuldade de fazer isso. Então eu cresci enquanto pessoa, porém eu não encontrei em nenhum momento essa abençoada, essa bendita dessa cura gay. O que aconteceu? Durante todo o período do namoro e o início do noivado, eu estava sob esse tratamento. Algumas pessoas também conheceram, passaram por esse processo, alguns amigos, mas na época a gente não tinha condição de fazer uma terapia, por exemplo. Se eu tivesse feito, poderia ter sido diferente esse resultado, mas foi como foi. Não adianta tirar isso agora do passado, não é mesmo? Nem lutar contra o que foi. O que aconteceu? Faltando mais ou menos uns 8 meses para o casamento, essa conversa da cura gay começou a mudar de cenário. Eu acredito que esse senhor, esse homem, estava passando por alguma fase na vida dele em que estava sendo difícil para ele. Inclusive, ele tinha ficado doente, parou um tempo de se corresponder comigo, depois ele voltou. E aí o que aconteceu? Numa determinada carta, ele começou a abrir o jogo comigo. E ele disse, olha, em outras palavras, porque eu não tenho mais essas cartas, em outras palavras ele disse, olha, na verdade, não existe cura. O que existe é que você vai aprender a se fortalecer para que você tome uma decisão de você renunciar à sua sexualidade por amor a Deus. Ouça o que eu estou falando agora. Eu passei 2 anos, quase 3 anos da minha vida falando sobre cura, 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 até que em um determinado momento a pessoa abriu o jogo comigo e ele disse, olha, na verdade não se trata de uma cura. Você vai se fortalecer para você tomar uma decisão de renunciar à sua sexualidade por amor a Deus e por amor à sua esposa. Imagina um jovem de 21 anos, com a vida toda pela frente, com casamento marcado, como fazer isso acontecer? Foi nessa época que eu comecei a entrar em depressão. Eu estava para me casar, eu não tinha um emprego estável, a minha família não sabia de mim, a igreja, eu tinha um papel importante na igreja como líder. Foi um caos na minha vida porque eu me julgava uma farsa, eu me julgava a pior pessoa do mundo pelo simples fato de eu estar lutando por uma coisa e chegar quase no final desse processo, porque teoricamente, um parênteses aqui na sequência da histórica, teoricamente, o que era dito? Que quando eu me casasse, eu iria alcançar a cura. Porque daí eu iria começar a ter relação sexual com a minha esposa, porque como eu era evangélico, a gente não fazia, não tinha relação sexual, por consenso, claro, né, naquela época principalmente, né, no ano de 2004, isso, né, que a gente estava noivo para casar, a gente não tinha relação sexual, e foi-me dito que quando eu começasse a ter relação sexual com a minha esposa, eu simplesmente deixaria de ter desejo por homens. E eu ficaria completamente satisfeito e aí então eu poderia livremente escolher essa orientação diferente. Antes de me casar, com tudo isso em mãos, fechando parênteses, começou a cair a ficha de que nada disso ia acontecer. Eu sabia no fundo do meu coração que era uma grande mentira, que eu havia sido enganado, talvez não seja a melhor palavra, mas que eu havia me deixado iludir. E quando essa ilusão começou a se quebrar, se despedaçar na minha frente, então eu comecei a perceber que cilada eu estava me metendo. Só que eu não tinha força nenhuma para lutar contra todo aquele movimento, contra um casamento que estava para acontecer, contra várias pessoas criando expectativas a respeito disso. Então
eu falei, bom, já que eu estou até aqui, eu vou tentar viver essa vida negando a minha individualidade, negando quem eu era. Então, antes de eu falar para você a respeito de se é possível ou se não é possível cura gay, começa a perceber como é que é para você viver sem poder manifestar a sua sexualidade, sem poder estar junto com a pessoa que você gosta, com a pessoa com quem você tem desejo, sem poder apresentar para sua família, levar na igreja que você talvez frequenta, conversar com seus amigos, não poder abraçar a pessoa que você gosta. É claro que hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, 15 anos depois, isso ficou muito mais tranquilo. O mundo mudou bastante. Acabei de falar para vocês sobre essa possível proposta de cura gay que foi encerrada lá na Câmara dos Deputados. Isso não deu sequência, né? Mas naquele período, isso para mim ainda era inadmissível. Então eu me sujeitei a isso, a tentar viver, tentar viver uma vida negando a minha sexualidade. O que eu posso dizer do saldo disso? Um casamento que não deu certo, duas pessoas extremamente feridas, duas famílias extremamente feridas, uma igreja despedaçada e muito aprendizado sim, mas porque, como já contei naquele vídeo que eu falei, Deus teve misericórdia da minha vida. Passei por 2 episódios muito pesados de depressão e, infelizmente, nesses 2 episódios eu quase fiz uma besteira contra a minha própria vida, mas não era esse o plano de Deus para mim. E aí, com muito custo depois, lutando muito sozinho, buscando muita ajuda, eu consegui aceitar, lidar com a minha sexualidade. Eu consegui, com muito custo depois, sozinho, sair desse armário e estar aqui hoje falando sobre isso para você. Então, se eu posso dizer com base na minha experiência, inclusive eu tive uma fase em que eu acreditei que eu era ex-gay, nessa época, nessa fase do casamento, eu falava isso para as pessoas com quem eu já tinha me relacionado, para os caras com quem eu já tinha me relacionado, que às vezes mandavam mensagem, queriam, né? Falavam, não, agora eu saí dessa vida, isso não me atrai mais, eu estou curado. E eu caí nessa ilusão e eu me iludi. O que é essa terapia, o que é essa proposta de cura gay diz? É chamada de terapia de reorientação sexual, ou terapia de conversão, ou terapia reparativa. É uma série de métodos propostas por pessoas que têm ligação com igrejas. Ela existe, uma organização chamada Êxodos. Talvez você possa pesquisar isso na internet, se você quiser saber a respeito. Na época, eu me lembro disso, que tinha outras pessoas que falavam sobre essa possibilidade dessa cura gay. Mas essa terapia de conversão ou terapia de reorientação sexual diz que é possível eliminar a orientação sexual de um homossexual através de algumas etapas terapêuticas, como técnicas comportamentais, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, além de abordagens médicas, principalmente religiosas e espirituais. E aí, no material que eu pesquisei para poder criar e para poder trazer esse conteúdo para vocês, esse tipo de terapia tem sido muito combatido pelas entidades de psiquiatria, de psicologia ao redor de todo o mundo. Esse movimento é muito forte nos Estados Unidos e os conselhos de psicologia e de psiquiatria dos Estados Unidos rebatem muito isso. E eles são bem controversos e o consenso do corpo científico do mundo é de que essas terapias, para esse tipo de coisa, elas não são efetivas e podem, inclusive, causar danos físicos e psicológicos. Aconteceu comigo. Então, se você, por algum momento, já pensou ou já tentou curar a sua sexualidade, ou se você já caiu nessa lábia de pessoas falando para você que é possível tratar e curar a sua homossexualidade, fica esperto até o final desse vídeo para você não ser mais iludido com isso. No que eles baseiam esse tipo de tratamento? E agora a gente começa a entender a verdade que não é falada sobre a cura gay. Qual é a base para essas pessoas de cunho religioso dizerem que é possível curar um homossexual? Na opinião deles, a homossexualidade é um sintoma, é um resultado, é uma demonstração de defeitos ou falhas, presta atenção nisso, de defeitos ou falhas no desenvolvimento
moral e espiritual de um homem. Essas terapias, elas incluem os esforços psicoterapêuticos e religiosos. Elas alegam que elas podem alterar os sentimentos e os comportamentos homossexuais nas pessoas. Teoricamente, então, segundo essas pessoas que buscam a conhecida cura gay, entre aspas, elas dizem que a homossexualidade é um defeito ou uma falha na formação moral e espiritual das pessoas. Se você tem um pouquinho de conhecimento sobre o cérebro humano, se você tem um pouquinho de conhecimento sobre psicologia, não precisa ser muito, você já consegue perceber a falha grave no argumento e no processo de pensamento dessas pessoas. É possível, sim, alterar pensamentos, comportamentos e até mesmo sentimentos das pessoas através de qualquer tipo de terapia. Porém, isso não altera a fisiologia. Isso não altera o desejo que a pessoa vai sentir. Então, a minha experiência como terapeuta, e agora eu não estou falando como homossexual apenas, eu estou falando como terapeuta. Mudar o comportamento não muda o impulso. Eu atendo vários clientes na clínica com hipnoterapia que vieram de outros tipos de processos terapêuticos que focava demais na mudança de comportamento para simplesmente tratar um sintoma, tratar algo que incomoda a pessoa. Quando esse tipo de terapia acontece, ela não olha o cenário total, ela não olha o contexto de vida da pessoa, ela não busca principalmente as causas do problema. Então, esse tipo de situação pode até mudar aquele comportamento ou aquele sentimento, mas ele não muda a causa, não tira a raiz do problema. E eu não estou falando da homossexualidade agora, estou falando em linhas gerais. Quando eu tenho um problema e que ele permanece plantado dentro de mim e eu simplesmente arranco algumas folhas, fatalmente esse problema vai crescer em alguma outra área da minha vida. Pode até ser que naquele cenário eu não vou sentir aqueles sintomas, mas isso vai afetar algumas outras áreas da vida. É por isso que os conselhos de psiquiatria e de psicologia dizem que esse tipo de tratamento é muito prejudicial, porque eles vão apenas mascarar um sintoma. No fundo, não é para isso que esse vídeo serve, mas eu preciso falar isso. Toda a medicina ocidental vinha sendo baseada em simplesmente tratar, bloquear, anestesiar sintomas e não resolver causas dos problemas. Existe um movimento, graças a Deus, de que a medicina está mudando, está evoluindo, incluindo práticas integrativas, principalmente medicina oriental, que trata a causa, que trata o ser humano e não o problema. E é aí que mora o grande problema da cura gay. Ela olha não para o ser humano, não para a expressão desse ser humano, mas sim para uma moralidade, para algo que é tido como intangível, que não pode ser retirado das pessoas. Então, mesmo que haja uma mudança no pensamento, no comportamento e no sentimento dessa pessoa, não vai mudar o instinto dela. E por que isso é perigoso? Por que não é só antiético, mas é muito perigoso? Porque a sexualidade é biológico. A sexualidade é algo que vai do corpo físico da pessoa. Quem criou esse mundo, seja lá qual for a forma como você acreditar, se foi criado, se foi desenvolvido, se ele evoluiu por conta própria, o que é importante que nós saibamos disso? A forma como nós existimos hoje fala que a biologia vem prioritariamente para todas as outras coisas. Existem espíritos? Existe a alma? Existe, mas sem um corpo físico, isso não pode haver a manifestação no plano da existência que a gente está aqui agora. Então o corpo físico é muito importante. E aí, a questão da homossexualidade é biológica, ela não tem nada a ver com espiritualidade e moralidade. Inclusive, outras correntes espirituais e filosóficas vão falar que os homossexuais são pessoas que têm duas almas, que eles têm o princípio feminino e o princípio masculino muito fortes dentro de si. Isso o espiritismo também, não tenho muito conhecimento sobre isso, mas tenho algumas pessoas que praticam essa filosofia, eles me falaram que para quem acredita numa reencarnação, por exemplo, eu estou trazendo possibilidades de pensar sobre o assunto para você, tá? Eu não estou sendo categórico aqui falando que está certo ou que está errado, então por favor mantenha a sua mente aberta. Eles dizem que quando existe a reencarnação, a alma em si não tem sexo, o espírito em si não tem sexo. Então pode ser
segundo a explicação espírita, que um homossexual hoje ele pode ter sido uma mulher numa outra reencarnação e ter trazido esses impulsos ou esses desejos para a sua manifestação biológica. Algumas reflexões, a gente pode olhar para tudo isso, não posso afirmar o que é o que não é nesse momento, mas o que eu posso dizer para você é, se a sua sexualidade é biológica, a gente precisa fazer alguns paralelos com o que mais é biológico. Por exemplo, a fome é biológico. Quando você come, você cura a fome? Quando você sente sono, que também é biológico, você dorme, você curou o sono? Quando você tem vontade de fazer xixi e você vai no banheiro e faz xixi, você curou essa vontade de fazer xixi? Quando você tem o desejo sexual e você vai lá e ou se masturba ou tem uma relação sexual, você curou o desejo sexual ou o libido? Em nenhuma dessas situações você curou absolutamente nada. Você simplesmente está atendendo uma necessidade, uma demanda do seu corpo físico. Seu corpo físico tem necessidade de se alimentar, tem necessidade de evacuar, tem necessidade de descansar, tem necessidade de dormir. Algumas pessoas, quando elas querem fazer algum tipo de processo espiritual, alguma coisa nesse sentido, elas até conseguem ficar algum tempo sem comer, algum tempo sem dormir, algum tempo sem beber água, que é o jejum, por exemplo, né? É até possível sobreviver sem se alimentar, sem dormir, sem tomar água. Você pode sobreviver, mas você não consegue viver. A vida do ser humano ela não foi feita para ficar numa caverna em meditação. O ser humano, a vida na Terra, ela existe para que você vá lá, você construa, você evolua, você aprenda, você cresça, você ajuda outras pessoas, você tenha uma experiência nesse mundo. Você sinta prazer, você sinta dor e você cresça com tudo isso. Isso é vida. Agora, você se privar de coisas que são completamente naturais para você, assim como a alimentação, o sono, se privar, por exemplo, de ir ao banheiro, isso não é vida. Começa a fazer sentido para você por que não faz sentido privar um homossexual da sua natureza? Porque o homossexual ele não tem uma falha de caráter ou não tem uma falha moral. Ele simplesmente tem um desejo sexual que é diferente daquilo que é para a maioria. E se a gente, na verdade, for parar para pensar, existem várias teorias psicológicas que falam que todos os seres humanos nascem bissexuais. E eu não posso afirmar com estudo científico neste momento para você, mas se você parar para pensar e conversar com todas as pessoas, o que é que faz com que as pessoas tenham uma escolha ou não na sua sexualidade? Primeiro, o seu desejo, e segundo é a moralidade. E é por isso que todos nós vivemos tanto tempo trancados dentro do armário, tentando negar aquilo que não somos. O fato é, você até pode sobreviver sem comer, sem beber, sem dormir, por algum tempo. Mas isso vai trazer prejuízos inimagináveis para o seu corpo físico. Traz danos. Qualquer tipo de situação, de condição extrema, fica prejudicial para você, você não consegue viver. O ser que nos criou, eu volto a dizer isso, não nos criou para que nós nos privássemos de absolutamente nada que é natural. Ele fez as coisas que são do jeito que são para que nós aproveitássemos. E aí você pode ter, no cenário atual que a gente tem, de tanta coisa triste que acontece nesse mundo, do que acontece quando o ser humano tenta perverter aquilo que é natural por razão de uma falsa moralidade ou de uma certa de um conservadorismo que ele acha que é melhor ou que é pior. E aí a gente volta para aquela data importante que eu havia falado para você, dia 17 de maio de 1990. Foi nessa data em que a Organização Mundial da Saúde excluiu definitivamente o termo que era chamado homossexualismo do CID, que é, deixa eu ler aqui, a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. Sim, é verdade. De 1975 a 1990 existia nessa classificação internacional a palavra homossexualismo e caracterizando como uma doença. Mas desde 17 de maio de 1990, nem você nem eu precisamos mais nos tratar sobre a nossa sexualidade. Então, desde 1990, o termo homossexualismo ele caiu em desuso, ele não é utilizado mais, porque ismo
O sufixo ismo caracteriza uma doença e homossexualidade não é uma doença, é uma condição. Então a verdade que ninguém te fala sobre a cura gay é que ela simplesmente não existe, porque a homossexualidade não é doença, é apenas uma condição. Assim como a condição de você ser negro, branco, alto, baixo, de você ter a cor dos olhos que você tem, a cor da sua pele é uma condição. E você não cura isso. Você pode aprender a viver com isso. Pô, João, mas seria tão mais fácil se pudesse curar? Sim, seria tão mais fácil se a gente pudesse padronizar a cor da pele. Seria tão mais fácil se a gente pudesse padronizar a altura, o tamanho do pênis, o tamanho do seio da mulher. Se a gente pudesse padronizar as coisas, seria fácil. Mas qual seria a graça da vida? Qual seria a graça da vida se nós todos fôssemos iguais? Para que viver dessa forma? Então, nesse vídeo em que eu te trago um pouco da minha história, um pouco do cenário nacional e internacional a respeito do que é cura gay, o que eu quero deixar para você nesse encerramento? Não existe absolutamente nada de errado com você pelo fato de você ser gay. Você não é doente, você não tem problema, você não tem uma falha na sua evolução moral ou espiritual. Inclusive, pessoas homossexuais têm uma sensibilidade muito maior. E eu posso dizer categoricamente para você, se eu não fosse homossexual, é até possível que eu não tivesse essa vocação que eu tenho hoje. Então eu consegui encontrar um espaço, vou chamar de um patamar, um nível de aceitação tão profunda de quem eu sou, que eu sou extremamente grato pela minha sexualidade. Eu sou extremamente grato pela minha história. Foi sim uma história dolorosa, mas hoje eu posso afirmar, eu não preciso mais tirar quem eu sou de dentro de mim. Eu consigo conviver bem com a minha essência. E a minha essência, dentre inúmeras outras coisas, é que eu também sou homossexual. A sua sexualidade é extremamente importante para você, mas ela não é a coisa mais importante da sua vida. A não ser que você continue negando e você continue tratando a homossexualidade. E aí eu faço uma comparação para você entender. Quantas e quantas pessoas estão acima do peso e quando elas tratam simplesmente a questão do peso, elas não conseguem eliminar esse excesso de peso. Agora, quando elas começam a focar na sua saúde, começam a focar no seu bem-estar, no comer por prazer, no aprender a não comer por problemas emocionais, e elas tratam as suas emoções, elas conseguem alcançar o seu objetivo de forma saudável e natural. Então, se você focar na sua vida, se você focar no seu desenvolvimento, se você focar no seu desenvolvimento homossexual, seu desenvolvimento emocional, você pode viver muito bem, independente de você ser homossexual. Então, a única coisa que você precisa é tratar a forma como você lida com a sua sexualidade. E é para isso que eu tô aqui, para te ajudar. Muito em breve a gente vai ter o curso Sou Gay, que vai ajudar você a lidar com a sua sexualidade. Fica muito ligado para todos os conteúdos que a gente vai falar. Esconder no armário não é mais uma alternativa para nós, homens gays. Ficar negando a nossa essência não é mais uma alternativa. Cura gay não existe, essa ilusão você pode tirar da sua cabeça. Então, já que não tem o que fazer a respeito da sua homossexualidade, que tal fazer alguma coisa a respeito de como você olha para ela?